Saudações a todos que nos acompanham. Este é o nosso canal Cast da Tecnovest. Quero falar sobre o meio, de certa forma, searchologic ou busca-lógica, no qual estamos imersos. Por isso somos como peixes, vivendo em um meio, de certa forma, aquoso. Como são os sistemas de busca na web. Intrincados na web estão os motores de busca, que para suprirem os usuários tornam-se cada vez mais especialistas. Desde o primeiro blog até os momentos atuais, a web vem sendo instrumentalizada por ferramentas que possibilitam encontrar conteúdo num piscar de olhos. Técnicos, engenheiros e filósofos da web constroem cada vez mais novas soluções. O filósofo cria novos conceitos. O engenheiro pega esses conceitos e formula a solução com base no que existe. E o técnico junta tudo numa ferramenta de desenvolvimento e inteligência lógica, de forma ao máximo estar transparente para o usuário. O objetivo final e fundamental de toda essa engenharia tecnológica. Não é algo que se tenha da noite para o dia, apesar de a evolução tecnológica estar dando saltos muito maiores do que a nossa própria capacidade de absorção e aprendizagem. Mas a web também veio um pouco resolver isso. Nela encontramos as mais diversas informações, desde um fundamento até o mais complexo instrumento extensor de nossos sentidos e mente. Eu sou João Kizan, o Senhor da Busca. Para maiores informações, visite nosso site tecnovest.com.br/podcast e siga-nos nas redes sociais mais frequentadas. Você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Google Plus e Instagram. Até o nosso próximo encontro. Tecnovest. Boa tarde, pessoal. Mais uma palestra aqui iniciando o nosso dia no Software Freedom Day, agora com a presença do professor João Dinaldo Kizan Gama, que é tecnólogo em processamento de dados. Sua área de estudo é de mídias sociais e internet, com ênfase em pesquisa de conteúdo digital no uso de motores de busca web. É palestrante, facilitador de exposição de temas de tecnologia e ciência da informação. Servidor público federal, oriundo do IBIT-MCT e lotado atualmente na vice-presidência da República, com vasta experiência técnica em ministrar treinamentos e palestras que versam sobre a área de TI, sendo nos últimos anos, desde 2005, dedicado à busca na internet com o uso do Google. Atividades no governo se limitam a atendimento técnico de informática, certificado ITIL Foundation e COBIT Foundation. Professor, obrigado. A voz muito forte, aí já me arrependi algumas vezes. Chegar em casa e... Boa tarde, é? Boa tarde, tá tudo bem? É que às vezes a gente entra num ambiente de produção e envolvimento com o negócio e a gente acaba esquecendo da hora. Foram me chamar na sala pela primeira vez. Gente, eu sou o João Kizan, o Senhor da Busca. Eu gosto de falar isso porque a menina que falou isso era daqui. Ela chegou comigo ali e disse assim, eu queria tirar uma foto com o Senhor da Busca. Aí eu achei legal, achei bacana, né? Não precisei criar. Alguém criou e eu me identifiquei com a criação. Quando eu estudava matemática, quando eu estudava física, gosto muito de matemática e física. Não sou nenhum cara inteligente, expert, tal, não. Inclusive, hoje eu estava vendo ali, tem uma chamada para um curso para aprender novamente matemática. Não sei se vocês já viram, um cartaz que tem aqui. Um cursinho para rever matemática. Poxa, eu estou afim, porque eu gosto.
vou ligar depois, vou ver como é que é. Porque a gente vai tendo outras frentes e vai esquecendo disso. Eu gostaria de não ter perdido esse gosto que eu tinha pela física e pela matemática. Eu estudava assim com 5 livros, só para você ter uma ideia. Minha mãe perguntava, por que você quer mais de um livro? Eu digo, porque eu quero ver como é que o outro cara fala sobre aquele assunto. Às vezes, e eu me lembro dizendo isso para ela, uns 10, 12 anos de idade. Aí eu dizia assim, às vezes o cara complica e o outro a facilita. Então, eu quero ver vários livros. Hoje, que maravilhoso, né? A oportunidade que você tem de ver isso em vídeo, enfim, cara, em áudio, né? Poxa, olha, nunca a gente vai ter outra oportunidade dessa, né? Porque a gente já está deixando de escrever. Ainda agora eu estava escrevendo, hoje de manhã, antes de vir fazer aqui uma abertura, aí eu estava fazendo algumas observações no papel, a caneta treme, a letra já fica torta. Então, a gente já está deixando de escrever, né? Então, a gente está passando por essa transformação, assim. É maravilhoso isso, gente. Às vezes, o cara olha para mim e diz, porra, tu tem 50 anos. Às vezes, jovens, assim, como a maioria de vocês que estão aqui. Porra, 50 anos, você não sabe como é bom ter 51 anos, tendo visto tudo o que eu vi acontecer, tá certo? Eu ligava computador que era maior do que a altura daquela caixa ali. Eu tinha que abrir a porta, empurrar a porta do computador e entrar dentro do computador, entrar na CPU. Hoje você tem um negocinho ali que faz 1000 vezes melhor do que isso, né? E eu vou dizer uma coisa aqui que eu faço questão de falar. A mulher, ela é que é responsável por tudo isso. Não é o homem, não, tá? Vocês vão ver na história da criação do computador. Eu estou descobrindo isso lendo um livro chamado Os Inovadores. Como eu leio assim uma faixa de 15 livros ao mesmo tempo, eu não vou, ainda não terminei um, estou no meio do outro, no começo do outro, não sei o quê. E se tiver o 16º me chamando a atenção, eu vou pegar esse 16º e começar a ler também. Mas Os Inovadores, eu estou assim na página 200, ele é de 600 páginas, é o mesmo autor do Steve Jobs. É o Isaac alguma coisa lá, me esqueci. Eu não tenho muita lembrança de nomes e datas. Eu lembro muito de fatos. Então, esse livro, Os Inovadores, o cara fala e ele registra, ponto a ponto, o desabafo das mulheres quando, no lançamento do ENIAC, altas horas da noite, toda a área militar de segurança dos Estados Unidos, um ano depois da guerra ter acabado, lançando o ENIAC como o primeiro computador, né, porque até então, 5 anos antes, ele era um segredo de Estado, segredo de segurança, né, por causa da guerra. Nessa hora, o trabalho daquele do filme, do Alan Turing, era totalmente segredo, ninguém nunca soube, né, só soube agora, depois que a realeza britânica resolveu pedir perdão porque ele era homossexual, e foi uma tristeza só porque ele era homossexual. Então, ele registra nesse livro, o Isaac, à noite, as mulheres fora do prédio, chega a dar vontade de chorar, de pena, cara. Chateadas, porque eram 20 mulheres que eram programadoras, na época eles chamavam de tabuladoras, que elas tinham que registrar os dados e passar para a máquina, registrar e passar para a máquina, copiar para a máquina, tabulando, por isso que era tabulados. Só que dava problema na máquina, não tinha como chamar o programador, não sei aonde, não sei o quê, elas resolviam na hora. Então, elas eram programadoras e engenheiras, né? E eles era hábito arregimentar as mulheres, porque elas têm uma qualidade que era preciso para isso, era concentração, era compromisso, uma coisa que o homem não tinha, né? Não tem. Então, eu quero registrar esse fato aí para as meninas, que as mulheres é que são as reais responsáveis por essa transformação que a gente está passando. O ponto G da web, o prazer de fazer uma busca, é porque eu estudo muito a busca na web. Como foi que surgiu isso? Porque eu sou técnico, fui sempre instrutor de treinamento de computação, e eu procurava na internet, desde quando ela surgiu, em 94, quer dizer, ela se popularizou em 94, eu já
nossa, eu dava um jeito, comprava computador, sempre dei um jeito de estar ativo. Então, para encontrar soluções, eu buscava, né? Então, me habituei muito a entrar em sites que subsidiam informações ou caminhos para encontrar as informações. E nisso, desde quando surgiu o Google, desde quando se usava muito o Alta Vista, o KD, que era um sistema brasileiro, né, de um garoto de 16 anos, quem não sabe, né, um brasileiro. Então, esses caras todinhos eu venho estudando. E o Google, claro, foi o cara que tomou todo o meu tempo, porque ele é excepcional, é incomparável. A não ser agora, que está surgindo um cara aí que eu chamo de o ganso vestido de pato, né? Que é o DuckDuckGo, que é o que a gente vai ver aqui. Ele parece um patinho feio, mas, na verdade, é um ganso. Ou seja, ele é um animal belo e ele é realmente uma alternativa e pode ser uma cutucada na gigante. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Se vocês quiserem, vocês podem ir no meu canal no YouTube, é DKZAMG, youtube.com/user/DKZMG. Lá tem 2 palestras, uma sobre o Google, de 1h30, onde eu tenho pelo menos aí uns 45 a 50 minutos, onde eu passo orientações básicas de busca que servem para esse cara aqui, tá? Além de algumas coisas excepcionais do Google. E tem outra de 45 minutos que eu dei agora recentemente no Google I.O., que é o evento da Google Mundial, como esse do Software Freedom Day, só que o deles é deles próprios, né? Deles próprios. E tem 45 minutos também. É uma palestra conceitual, não é uma palestra técnica. Como eu gosto muito de dar uma palestra técnica, hoje eu também vou fazer uma palestra técnica e, no final, eu vou dar uma dica que eu chamo de o comando definitivo, onde você vai aprender num comando, assim, quase que totalmente uma estratégia de busca. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma parceria com o Paulo Edson, que é um rapaz, é o Google Glassman, é o cara do Google Glass aqui na região do Centro-Oeste. E aí a gente trabalha junto na difusão de conteúdo digital, seja ele escrito, e-book, áudio, né, e vídeo. Aqui, nos podcasts, vocês vão encontrar muitos minicasts. Já tem mais de 50 minicasts, onde eu abordo assuntos conceituais sobre as civilizações, a classificação civilizatória, a evolução do computador, os livros que eu leio, as impressões que eu tenho desses livros, como Os Inovadores, que eu acabei de falar para vocês, e muitos outros conceitos. E vocês vão entrar, e no SoundCloud tem. Então, a gente coloca no SoundCloud e coloca aqui no Tecnovest. É o tecnovest.com.br/podcast. Né? Eu também escrevi um livro em maio de 2014, que foi lançado, é o Google, Muito Além da Busca. São mais de 330 páginas. O Japa, do LibreOffice, foi o corretor desse livro, ele me apoiou nisso. Antes de eu mandar para a editora, ele fez as críticas necessárias, porque a gente passa por erros, a gente não vê, a gente continua não vendo erro, mesmo que a gente leia mais de uma vez. E esse é o próximo que eu vou lançar em março de 2016, que é o Ganso Vestido de Pato, a Oportunidade Real. Falo sobre esse... Eu tenho aqui, parece, umas 50 slides. Nenhum deles ainda está no livro. E o livro já está com 150 páginas. Só a parte inicial. Então, são várias considerações, né? Eu tenho muita coisa a ser falada. Professor, meu primeiro professor, prazer, querido. Você é o professor Raimundo da minha vida. Vamos lá. Oi? I'm feeling duck, né? Eu me sinto um pato. Eu estou duck. Esse cara é o Gabriel Weinberg, é o cara que criou. O engraçado é o seguinte, o Google News ele foi criado por causa do 11 de setembro. Por quê? Porque um cara estava doido para ter informações, se não me engano, indiano, ele estava doido para ter informações sobre o 11 de setembro nos Estados Unidos lá, né? Não conseguia de jeito nenhum. Ele se invocou e fez o Google News. Legal, né? Muito bacana, é simples.
Esse cara também fez o DuckDuckGo por causa do 11 de setembro. Tá? Então, ele também achou que poderia ter mais segurança na navegação. 11 de setembro foi um dos fatores, tá? Mas aquele decisivo foi as revelações do Snowden. Aí ele se invocou e disse que tinha que realmente ser mundial esse cara. Ele estava só desenvolvendo ali, tanto que há um ano atrás, o pessoal da comunidade de software livre me cobrou, mas eu não tinha ainda, eu não conseguia informações suficientes sobre o buscador. Agora eu tenho, e agora a gente vai descobrir isso aí, tá? Inicialmente, quando a gente faz palestras, né, a gente se arruma todinho, né? Pô, transmissor automático e tal. Aí chega uma hora que a gente já fica à vontade, aí vem aqui na frente, fica de costas. Olha só, 2000, ele foi graduado pelo MIT, bacharel em Física e depois em mestre em Tecnologia e Política. A especialidade dele, ele é investidor. O DuckDuckGo foi simplesmente uma dezena de outras startups que ele criou, e algumas ele ganhou algum dinheiro, até porque, se eu não me engano, foi uma bolsa de valores americana lá que comprou o startup dele, ele ganhou mais de 10 mil dólares, se não me engano, pouco dinheiro, tá? Não é nada, 10 mil dólares não é nada. Mas, enfim, ele resolveu pegar esses 10 mil e investir num novo negócio, e foi o Duck. Né? As startups, olha, LearnAction, Names Database, 2002 foi esse que ele vendeu lá para a Bolsa de Valores. O Cangado, que é o serviço de fotos para famílias, Grupo Magic, Night Club, uma rede social de jogadores de golfe, né? DuckDuckGo, motor de busca híbrido. Aqui os investimentos, olha, que ele tem. É muito pouco, né? O cara é novo pra caramba, acho que tem uns 30 e poucos anos. Olha só a quantidade de empresa que ele investe. É dele, negócio. Ele vive essas empresas todo dia. E o DuckDuckGo, que é o buscador sem rastros e bolhas informacionais. Sem rastros, porque você não é monitorado, e sem bolhas informacionais, porque ele não é tendencioso, ou seja, ele não procura dar a você o que você quer. Ele dá a você o que o espaço oferece. Né? E dependendo do ranqueamento, é o que ele vai passar para ti. Tanto que se eu tiver local ou global, o resultado é o mesmo. Até porque ele já revelou que ele não tem grande quantidade de informações, principalmente locais, que dê essa diferença. Então, eu estou lá, né? As informações, qualquer língua, a API em inglês, né? E se eu estou setado localmente? Não, não estou setado local. A única influência que vai ter na navegação é o meu IP. Né? Beleza, aí eu faço uma pesquisa. Quando eu ponho para o local no Brasil, muitas pesquisas que eu fiz no geral vão ser iguais ao do local. Não tem diferença. Até porque ainda não tem uma grande quantidade de informações para ele poder direcionar. Né? Direcionar? Não sei. De repente, eu não sei se é direcionar. Porque tem um pessoal que costuma criticar o Google por causa disso. Né? Pô, o Google é cego, ele não deixa você ver o que você não quer ver. Mas se eu quiser ver o que eu não quero ver, eu vou lá e vejo. É só aprender a usar a ferramenta. Né? A gente tem que ter essa consciência digital, né? de que a gente não pode ser conduzido, a gente é que tem que conduzir. A gente não pode ser subserviente ou submetido pela tecnologia. A gente tem que aprender essa tecnologia. Né? Senão a gente está ferrado. Tem que entender no mínimo. Né? Então, a origem das informações é de crowdsourcing, que eles chamam, que é o processo de obtenção de serviços ideais ou conteúdo mediante a solicitação de contribuições. Ele recebe, me perguntaram hoje de manhã, depois da abertura aqui, DuckDuckGo capta informações do Google? Com certeza. Ele capta do Bing, do Yahoo. Né? Ele com certeza capta do Google. Com ou sem autorização? Não sei. Quer dizer, eu não posso dizer que o cara não falou isso. Mas é uma dedução, a gente chega a essa conclusão. Isso é natural. Pegar do Bing e do Yahoo, pelo amor de Deus. Se não pegar do Google, então eu não sei. Mas ele pega porque ele é muito bom. A sede é em Paoli, na Pensilvânia, um condado de Chester, nos Estados Unidos. Foi fundado dia 25 de setembro de 2008. E o fundador é o Gabriel Weinberg.
O motor de busca é híbrido porque é construído primariamente sobre APIs de grandes fornecedores, como Yahoo, SearchBoss, o Bing, o Wolfram Alpha, motor de conhecimento computacional e muitos outros buscadores específicos. É um mashup, ou seja, ele é feito de módulos de terceiros. Tá? É derivado de Duck Duck Goose, que foi um joguinho infantil. Ele diz, narrando, que o seguinte, o Weinberg, né? Ele diz assim, quando foi na hora de dar o nome, ele lembrou do Duck Duck Goose, que goose é ganso, né? E era uma brincadeira tipo pique-esconde, que a gente tem aqui, né? Então, aí ele disse, não, Duck Duck Go. E aí ficou. Eu só gosto de fazer isso nos Estados Unidos, as historinhas de nome de empresa lá, é tudo assim, né? É engraçado. Não foi assim. Foi de repente, aqui é a equipe que trabalha lá. Você pode ser um deles também. Ali, o último é a sugestão para você clicar e fazer parte. Vamos ver as características. O Instant Answer and Other Features. Esse Instant Answers é o parecido com o do Google também. Quando você faz a pesquisa e o Google te dá uma resposta sem fonte, entre aspas, né? Isso surgiu porque houve um movimento global contra o Google, que o Google não remunerava as informações que ele indexava. Por exemplo, pegava lá a informação do meu site, colocava lá, mas não me remunerava para fazer isso. Então, o pessoal fez um movimento, inclusive o Google News foi o mais mexido com isso, onde um grupo enorme de grandes jornais, de mídia impressa, inclusive, resolveram impedir o Google de indexar as matérias dele. Besteira deles, eu acho, né? De repente. Deixaram de ser rastreados e ser disponibilizados, em virtude, inclusive, pelo próprio fluxo de acesso dos sites deles. Aí outros começaram a serem elevados na resposta. E aí alguns desistiram, saíram e permitiram a indexação do conteúdo. Então, Instant Answers são as respostas instantâneas. E aquela pessoa lá que, se quiser, pode contribuir com o DuckDuckGo, pode contribuir com esse Instant Answer. E eles, inclusive, informam que não precisa você ter conhecimento de programação lá, é tudo modulado, tem umas rotinas, né? Claro que é tudo em inglês, tá? Mas tem umas rotinas modulares que você vai montando e criando esses Instant Answers. É só você... Tem alguns templates de resposta, onde são as telas padrões que eles disponibilizam para você criar o layout, né? Então, por exemplo, quando eu ponho calories 2 eggs, eu estou pedindo quantas calorias tem 2 ovos, e ele me dá em inglês. Então, a gente tem que ter essa certeza aí para não se enganar em nada. Os bangs, são muito famosos os bangs. Os bangs é o seguinte, eu achei muito legal, é muito interessante, porque ele não faz busca no site. Ele faz busca no site com o buscador do site. Então, quer dizer, não é o DuckDuckGo varrendo o site e ele te traz a resposta. Não. Você não precisa saber onde está o buscador de um site qualquer, por exemplo, do Yahoo News, né? Aí deve ter um lugar qualquer... Não, Yahoo News não, o Globo. Globo.com, por exemplo. Tem um lugar lá onde tem a busca, né? Do Globo. Beleza. Às vezes você não acha. Às vezes você não sabe nem se tem. O Bang faz justamente isso. Você faz a busca num site e aí o DuckDuckGo leva você para dentro do buscador desse site com a resposta. Beleza? Isso é Bang. Tá? Você pode ver que tem ali Amazon, tem o eBay, tem o Wikipedia, tem o Twitter, tem o Google Translate também. Basta você botar exclamação, o nome do Bang, que eles chamam, que é estrondo, e a cadeia que você quer pesquisar, e ele te leva para o buscador do site específico. A outra coisa muito interessante, inclusive, como eu sou muito estudioso do Google, eu mando muitas contribuições, muitas sugestões para eles. Minhas críticas com relação ao que eles fazem. Antes do Google fazer, o DuckDuckGo fez. Que é o quê? Quando eu coloco assim... Deixa eu ver aqui se tem... Quando eu coloco uma informação e ele procura me sugerir que tipo de busca eu estou querendo. Por exemplo, o Apple, né? Eu quero sobre empresa, tecnologia, fruta, né?
empresa de gravação de disco, que é a Apple dos Beatles, né? Então, falta muito no Google isso. Eu tenho uma subcategorização da classe da informação que eu estou buscando. Não tem. Ele traz para mim um top de lista de resultados, onde esse top não tem nada a ver, às vezes, com o que eu estou buscando. E, às vezes, o que eu estou buscando está na terceira, quarta página. Aqui, ele categoriza para mim. A gente vai dar uma olhada depois, porque eu tenho um monte de exemplo aqui que a gente vai mostrar aqui. Tá? Aqui embaixo, por exemplo, eu coloquei ministros do governo Dilma Rousseff. Aí ele traz de A a W. Está vendo? Está dando para vocês verem? Bem aqui nas fotos, e logo em cima tem as letras de A a W. Quando eu clico em A, claro, vem os ministros que começam com a letra A, o nome. Né? Então, são informações já tabuladas. Bacana? Lá em cima são os personagens dos Simpsons. Também aparece de A a W. Eu, propositadamente, lá em cima, cliquei na letra D. Né? E aí veio Database, Dr. Hyber, Dr. Nick. Eu não conheço esses personagens. Tá? Só mostrei porque tem muita gente que é apaixonada pelos Simpsons. Né? Eu digo, legal, bacana. Então, são as categorizações de páginas. Daqui a pouco a gente vai ver outros exemplos. Outra coisa legal são receitas, né? Recipes. Você tem que colocar em inglês. Se você colocar em português, ele não vai aceitar, mesmo que você coloque a API em português. Não vai aceitar. O diálogo dele é em inglês. Tá? Então, eu ponho assim, fish, ele me traz receitas, não. Ele traz categorizações. Por exemplo, quando eu coloco peixe sozinho, ele traz assim para mim, significados, imagens, vídeos, sobre receitas e definitions, né? Definições. Se eu colocar na busca Fish Recipes, ele afunila a categoria de resposta. Olha como é interessante o comportamento desse buscador. Eu ponho lá Fish, ele me dá meanings, images, vídeos e tal. Nos meanings, ainda tem uma subcategorização. Olha, os meanings, que são os sentidos, ou os significados top, em arte, em ciência e tecnologia, é porque a imagem está muito ruinzinha. Mas, assim, ele, além de dividir para mim, como o Google ele faz, só que para cada tipo de dado, ele tem uma aplicação. Por exemplo, o Google Images para imagens, o Google Vídeo para vídeos, né? O Google News para notícias. Ali é um aplicativo para cada busca. No DuckDuckGo, não, ele traz tudo na mesma API, categorizando ali o tipo de informação. E aqui, dos significados da palavra peixe, quais são as subcategorias. Então, isso é muito legal, muito interessante. Embaixo, quando eu digo que o peixe, além da palavra peixe, eu ponho receitas, ele diminui a categoria. Lá em cima, ele me trouxe significados, imagens, vídeos sobre receitas e definições, mas quando eu digo Fish Recipes, que é Fish Receitas, ele já só traz receitas, imagens e vídeos. Por quê? Porque na receita eu não preciso de meanings, né? Eu não preciso de significado de peixe, eu não quero sobre peixes, né? Eu não quero definição de peixe. Eu quero algo do tipo mídia de peixe. Então, eu quero as receitas, que aí vem as imagens e os vídeos. Muito legal. Achei bastante inteligente esse afunilamento aí. O autosuggest, que é conhecido de todo mundo no Google, quando a gente começa a digitar, ele já, inclusive, já diz qual é a tendência. Né? Por exemplo, quando a gente quer, nas eleições, saber candidatos a presidente, né, no período que está próximo, você coloca e ele já diz para ti quem é que está no top da busca. Né? Você sabe, já ouviu falar, inclusive, né, que nos Estados Unidos o Google determina quem é que vai ser eleito. Né? Porque essa autossugestão ali, né, vai lá, presidente, aí, quando está próximo das eleições. Aí vem lá os que estão top de linha. Tá? Por exemplo, open source, aí vem software, ecologia, CMS, CRM, ERP, PHP, 3D printer e por aí vai. Ou seja, são as buscas que o pessoal está fazendo a nível de software open source. Né?
As imagens, né? O buscador também traz imagens, então eu ponho lá Open Source Images, e ele já me traz a aba Images setada. Quando eu ponho só Open Source, ele traz o sobre, images e vídeos. Eu é que cliquei no images, mas o sobre vem antes. O sobre é conceito. Né? Meaning é significado, é diferente. Tá? É um conceito contextual o significado. Né? Os places, muito bacana, os places. Eu ponho São Paulo, ele traz um mapa lá. O about, né? O about com mapa e tal. Do lado vem images, né? Vídeos, meanings e news, que são notícias. Mas quando eu ponho São Paulo restaurante, olha só que legal, né? Então vem as classificações, então, inclusive em estrelinhas ali, que são a participação do pessoal que está interagindo. São Paulo restaurante vem places, images e vídeos. Não vem mais o meaning e o news, porque eu estou pedindo São Paulo restaurante. Não tem nada, já afunila o formato, o tipo de dado que vai ser fornecido para você. O keyboard shortcuts, que são os atalhos de teclado, né? Você pode ativar ou desativar. É só ir em menu, Advanced Settings, Keyboard Shortcuts e On-Off. Só clicar On-Off. Olha aí o Apple, né? Aí são notícias. Quando eu coloco o Apple... Desculpa aí, aqui não... Quando eu coloco o Apple simplesmente, ele vem o sobre, imagens e vídeos. Mas quando eu coloco Apple News, aí ele vem News, images e vídeos. Esse slide serve para informar a você o seguinte. Às vezes, o tipo de informação não vem. Você provoca e vem. É igual News, né? Quando você coloca lá em cima Apple só, vem sobre o Apple, imagens e vídeos. Beleza. Mas e notícias? Não veio. Então você põe Apple News. Aí vem notícias. Beleza? Vem lá, ó, News, imagens e vídeos. Esse é um outro segredo do DuckDuckGo. Você pode provocar com as palavras-chave. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as palavras-chave. Tem algumas já tabuladas, mas tem outras que eu ainda estou descobrindo. Tá? E aí eu estou fazendo o registro. Tudo, gente, parece estranho. Não, é uma questão de hábito. A gente começa a aprender, estudando uma ferramenta dessa, como o americano trabalha a estrutura de palavras. Isso é muito, muito interessante, né? Muito legal. O Google trabalha mais ou menos assim, só que de forma escondida. Aqui ele está sendo muito claro, até porque é um sistema livre, é aberto para quem quiser colaborar, então está todo mundo a fim de facilitar o acesso. Os favicons, os favicons, são esses símbolos que ficam setando o resultado, né? Por exemplo, você faz uma busca de uma palavra, aí numa linha de resultado vem o símbolo do Twitter, né? O passarinho. No outro vem os G+, né? Para dizer que é um resultado do Google+. Esses símbolos são os favicons. Eles são oferecidos pelos sites. Ou seja, você pode criar um código que busca esses favicons lá para botar no resultado de busca. Né? Tá bom? Então, ele usa isso, o DuckDuckGo, para sinalizar para você qual é a fonte daquele resultado. No Google não tem. No Google teve por um período. No Google teve por um período, por exemplo, quando eu clicava mais num resultado de busca, a minha imagem vinha do lado. Aí depois desapareceu. Mas o favicon teve um período e depois o Google tirou. Eu acho o favicon muito interessante porque é uma forma de você localizar rapidamente de onde vem aquela informação. O dates. Isso é uma declaração do Weinberg, né? Do cara que criou. Ele diz assim, nós gostaríamos de fazer muito mais com datas, mas não temos grandes dados para isso ainda. Então, ele subsidia a informação do Google. Daí vem aquela... né? Ele rastreia, ele pega a API de Google, claro, são os melhores resultados. Né? Então, quando você quer alguma informação a nível de data, né, você vai utilizar um Bang do Google. Se você colocar exclamação G-Ear, você vai informar para o DuckDuckGo para ele pegar no Google
resultados que são do último ano, né? Se você botar exclamação Gmonth, é do último mês. Exclamação Gweek, da última semana. Gday, do último dia. Ghour, da última hora. Beleza? Tá? Ele não tem um comando para dizer assim, ó, eu quero um resultado sobre tais palavras que foram postadas na última hora. Ele não tem como fazer isso. É como ele diz aqui, ele não tem informação suficiente para subsidiar isso para ti. Aí o que é que ele faz? Busca no Google para ti. Tá dando para vocês entenderem aí? Tá. Não sei se tá legal, né? No final tem a surpresa, tá? Que é um pouquinho do que a gente estuda durante anos e diz assim, eu vou dar é um bang que eu vou passar para vocês, vamos dizer assim, né? O cache, mesma coisa do cache. Ele ainda não tem, né? E nem é a finalidade dele ficar rastreando ou coletando informações. Eu não sei se um dia ele vai ter isso. Ele diz que nós gostaríamos de fornecer nossos próprios resultados, mas, infelizmente, não é prioritário fazê-lo, pois requer uma grande quantidade de armazenamento. Então, ele usa o quê? Um bang. Exclamação cache. Ele vai lá no Google pegar o mesmo resultado dos comandos do Google, que é o cache 2 pontos, e traz para a gente os resultados. Tá? Safe Search é a busca protegida de resultados pornográficos, né? Agora, é muito legal, isso eu gostei. Mesmo que o safe esteja off, não vem muita coisa, não tem nada de escandaloso. Assim, não. Você vê na praia, em Copacabana. Tá? Não tem. Se você colocar o on, aí é que não vem nada mesmo. Tá? Mas, normalmente, ele não indexa sites pornográficos. Tá? Você tem as duas opções, né? Aliás, tem 3 opções de navegação segura. O safe, duckduckgo.com, ou você vai no on-off, pelo teclado, né? Ou você vai na configuração. Legal. Alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Tá beleza? Também tá simples, né? É fácil. Estou só explicando aqui. Só não sei se estão gostando. Tem alguém que não está gostando da exposição? Tá tranquilo? Legal. Se quiserem perguntar qualquer coisa, mesmo fora do que eu já estou delineando aqui, não tem problema. Os vídeos, né? Também tem as abas de vídeo. E o engraçado, Brasília, aí vem significados. Aqui eu estava com a API em português, eu tinha pedido isso aí. Né? Algumas ocasiões eu faço essa troca. Então, quando eu ponho só Brasília, vem significados, imagens e vídeos. Quando eu ponho Brasília vídeos, vem imagem e vídeos. Não interessa significado. É como se eu tivesse dito para ele que eu gostaria de resultados de mídia. Né? Brasília vídeo. Então, vem imagem e vídeo. O significado não vem mais. Eu acho legal isso, porque né, há uma percepção do sistema em querer me fornecer o melhor resultado, não qualquer resultado, vamos dizer assim. Não estou dizendo que o Google faça isso. Também. Eu acho que cada um tem uma diretriz aí. A do Maps é muito interessante, ainda com restrições, isso já são observações minhas. Ainda com restrições, ele usa o auxiliar dos Big Bangs. Big é Bing, Yahoo e Google. Ou seja, ele não tem um sistema de mapa. Aliás, ele tem, desculpa, só que ele não tem um acervo grande de mapas. O que ele usa poxa, gostei, eu estou com 15 minutos, já me deu um medo agora violento. Mas foi bom. Deixa eu avançar, então. Ele usa o sistema de mapas do Bing, do Yahoo e do Google, usando bangs, tá? O exclama Bmaps, o exclama Ymaps e o exclama Gmaps. Vamos lá, eu vou avançar porque eu quero dar o comando definitivo, né? Os resultados são multidiversas fontes, preocupação com o que se digita, ou seja, se você digitar errado, ele não vai trazer qualquer coisa errada, tá? Não são consideradas as variações da palavra, como o Google faz.
O Google ele é desesperado para te dar um resultado. Então, você dá uma palavra, se não existe o resultado daquela palavra, ele te dá resultados próximos dela. Né? Muito menos são incrementadas, que é essa questão das variações. São incrementadas proximidades do tema. Os sites, né? Etiqueta vermelha para sites oficiais. Quando você tem uma linha de resultados, o primeiro resultado sempre é o site oficial daquilo que você está buscando. Né? Se você colocar car, por exemplo, que é carro, ele traz, por exemplo, se ele trouxer a Jack Motors, ele vai trazer Jack Motors e o vermelho indicando que é o site oficial da Jack Motors. Tá? Só para você saber. Sinalização em links de sites duvidosos. Ele usa aquela extensão WHAT. Vocês conhecem? A extensão WHAT é uma que coloca um círculo verde do lado ou vermelho, se for duvidoso. O WHAT já está embutido nele. Em qualquer outro buscador, a gente tem que colocar uma extensão do navegador, por exemplo, Chrome. Ranking baseado em sites de qualidade. As informações são qualificadas. O DuckDuckGo realmente se importa com aquilo que realmente é importante. Pesquisa locais por geolocalização de IP. Então, eu não sei se o que eu vou falar aqui é correto. Todos os meus estudos não são técnicos, eles são baseados em observações simples. Mas eu acho que esse lance do GeoIP é assim. Se o meu fornecedor de IP é um cara que está lá no plano piloto e eu estou aqui em Taguatinga, o GeoIP é do plano piloto? Pessoal de rede aí. É isso? Beleza. Tá? Então é isso. Por isso, se eu estiver em Taguatinga e quiser fazer uma busca local, eu tenho que dizer que eu estou em Taguatinga, porque senão o local vai sair o GeoIP do plano. Tá? A gente vai ver isso já já. Análise de um caso. Olha que interessante. Né? Eu começo a buscar, e é engraçado, o meu drive está cheio. E eu tenho um monte de casos que eu vou analisando. Depois eu tenho que ir avaliando de novo para ver se está atualizado a avaliação que eu fiz. Vou observando tudinho. É muito doido. Quando a gente pesquisa, é muito interessante. É natural. Quando eu vou em configuração e quando eu coloco Brasil... Brasil aonde? No idioma. Ou seja, na região onde eu estou. Esse idioma aqui é da API, é da interface. Tá? O de cima é da região onde eu estou. Eu coloco Brasil. Se a região ali tiver off, olha como está desligado. E eu colocar canção, C-A-N-S-A-T-U-O, ele traz resultados de línguas espanholas. Né? Se eu colocar a região O1, ele corrige para mim. Ele diz assim, não é canção aqui. Aqui canção é com C cedilha. Deu para sacar aí? É legal? Tá? Parece bobeira, gente, mas essas observações elas são muito importantes, principalmente para a pessoa que está pesquisando. Né? Então, eu coloquei Brasil, desabilitei a região, que é Brasil, que eu tinha habilitado ainda agora, porque aqui, no caso, ele me dá uma opção de fazer a habilitação do local por um clique. Ele alterna, eu não preciso ir lá na configuração, desabilitar a região. Eu achei interessante essa análise, por isso que eu trouxe aí para vocês. Sintaxe. Olha aí aquelas flags, né? Vamos dizer assim, as bandeirinhas, onde eu sinalizo para o buscador exatamente o que eu quero que ele me traga. Quando eu coloco uma cadeia tema no buscador, ele vai categorizar em abas por tipo de dado. E aí ele vai me trazer meanings, about, images, vídeos, estoque. Estoque são ações. Place, news, receipts e mais alguma outra coisa, que são as coisas que eu estou descobrindo à medida que eu vou fazendo a pesquisa. Porque não existe registro. Talvez eu esteja fazendo mais registro do que no site deles, que tem muita coisa, mas não tem o que eu estou descobrindo. Tá? Porque pesquisando a gente vai descobrindo. Olha o meanings. Lembra que o meanings, que eu falei o seguinte, existe o about, que é o sobre, né? Por exemplo, põe o Apple, about Apple, ele diz, Apple é uma empresa, não sei o que e tal, lá do Steve Jobs. Beleza. Meanings é o quê? É o sentido contextual. E aí eu posso ter meanings, tops. Os tops são aqueles que no ranking estão mais acessados. Ou eu posso ter, por exemplo, qual é o significado contextual daquele conteúdo, daquele tema em arte e entretenimento. Na área militar,
Na área de negócios, lugares, ou seja, local, regional, software, esportes, transportation, maritime vessels, eu fui ver o que era a tradução e esqueci. Order e outras coisas. Ou seja, essa categorização é muito legal, muito bacana. Eu ponho assim, Orange, ele traz o meanings, que é a contextualização, imagens e vídeos, né? E embaixo de meanings tem top, outras classificações, até militar tem, tá? Parece que, se eu não me engano, é o nome de um anfíbio americano. Quando eu coloco Orange em meanings, lá em cima, eu posso dizer se eu quero em linhas ou em lâminas, né? Resumo, o idioma da interface e da busca, a gente precisa ter isso em mente. O idioma inglês amplia respostas por ser o principal idioma utilizado. O ranking restrito local global. Ou seja, é aquele problema que, por ter poucos rankings, o local se iguala ao geral, tá? Ao global. A busca local é pelo GeoIP, os resultados são categorizados na mesma API e os resultados também são contextualizados. Alguns casos, né? Alternative, esse alternative é legal. Eu ponho alternative to nome do programa. Por exemplo, alternative to Apache. Aí vem vários outros tipos de sistemas daquela categoria. Alternative to Google. Qual é um programa alternativo ao Google? Detalhe, quem conhece, ele traz do alternative.com ou alternative.net. É um site especializado em softwares alternativos. Não é só softwares, sites também. Esse Ocado, por exemplo, é um mercado eletrônico. Então, eu digo assim, poxa, tem alguma outra alternativa do Ocado? O Walmart, aqui. Então, é um site de mercado eletrônico. Não é só programas, né? O Calendar, quando eu digo assim, Calendar November, ele traz o calendário de novembro. Quando eu ponho Call de Calendar, 9 de maio de 1964, ele traz lá o mês daquele ano. Quando eu ponho cores, trabalhando com cores, X Color Code for Cyan, aí ele traz para mim em hexadecimal, aquela malhazinha ali, malha 00FFFF, em todas as codificações, as cores que eu quiser. Find Anagram for João Kizan, aí ele faz um anagrama. Anagrama de anagrama, ele faz a troca das palavras, das letras. Quando eu digo assim, Alan Turing quotes, ele traz uma frase de Alan Turing. Quando eu faço quotes Gandhi, ele traz uma frase de Mahatma Gandhi. Dias entre datas, isso daqui é fantástico, muito bacana, né? Claro que a gente tem que entender que é a data americana, né? Porque vai ter uma opção que a gente vai querer um número de datas, dias sem os feriados, vamos dizer. Aí ele vai considerar o feriado americano. Mas vai vir para os outros lugares do mundo. Isso daí é uma tendência, não tem outra saída. O header dele eu achei muito legal, né? Sunrise e Sunset. Se eu colocar Sunrise, se eu colocar Sunset, ele me traz esse resultado. Ou pode ser um ou outro. Ele traz para mim a hora do nascer do sol e a hora do pôr do sol. Eu acho que ainda devo ter mais uns 10 minutos aí. Restaurante nearby. Ou seja, quais são os restaurantes próximos de mim? Quando eu ponho restaurante, ele me traz o sobre. Para eu saber quais são os próximos, eu ponho restaurantes places. Ele me traz isso aqui. Ainda não é o que eu quero. Agora é. Quando eu ponho restaurantes places aqui embaixo, e lá eu tenho que, para ele me mostrar no mapa. Né? Agora, restaurantes places. Aí ele traz o mapa, porque eu cliquei lá no mapa. Quando eu clico aqui nessa lâmina, ele mostra para mim, em cinza, o localizador no mapa, qual é o correspondente. E aí, quando eu clico naquele sinalizador cinza, ele traz para mim o nome com o endereço. Aqui também, tá? E aqui ele faz isso, olha. Ele mostra a imagem, quando eu clico, ele vira e traz o endereço. E a classificação.
Essa interação que eu acho legal. Isso vai crescer, isso vai melhorar. Se o Google não se cuidar, ele perde, porque ele não tem esse tipo de interação. Né? O restaurantes nearby me. Eu estava... engraçado, aqui está 109 Norte, 103 Sul. Eu acho que ainda tem um outro resultado. Não, não tem. Já vem o final. Mas eu posso dizer assim, restaurantes nearby me ou restaurantes nearby Taguatinga. Eu moro aqui em Taguatinga, né? Esse é o comando definitivo. Esse que eu queria passar para vocês, na verdade. Quando eu coloco isso, olha, software menos proprietário, open source, entre aspas, está terminando já, o pessoal do tempo aí. Menos guide, xt, PDF, site, edu, URL, download. Aliás, ali não é menos guide, tá? Desculpa, é till guide, não é o menos. Olha só, termo. Isso é com relação ao Google. Com relação ao DuckDuckGo, eu ainda não tenho. Mas ele aceita até 32 termos. Aqui, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Ele não conta o operador. Tá? Então, mas o Google aceita até 32. Eu excluo os sites que têm a palavra proprietário no seu conteúdo. Então, por isso é menos proprietário. Quando eu ponho aspas open source, é que eu fecho na aspas 3 características das cadeias que eu insiro nelas. Uma é a ordem, ou seja, primeiro é open, depois é source. A outra é a proximidade. Elas estão juntas. E a terceira característica é como elas são escritas. Ou seja, ele não vai trazer para mim as variações. Tá? Ele não vai trazer para mim opina. Não, é open. E é open que ele vai trazer. Tá? Quando eu ponho till guide, eu uso sinônimos. Então, o guide em inglês é guia, manual, livro, apostila, tutorial, guia é isso. Tips, tricks, vem tudo isso aí. Quando eu ponho till guide, vem isso. Quando eu coloco xt:/PDF, outra coisa, isso funciona no Ganso. Tá? Quando eu ponho xt:/PDF, eu estou pedindo o tipo de dado que eu quero como resultado, que são conteúdos em PDF, né, digital. Quando eu ponho site:/edu, eu estou dizendo que eu estou direcionando a busca para sites de educação. Né? Quando eu coloco em URL:/download, eu estou querendo dizer que no link daquele conteúdo existe a palavra download, ou seja, eu estou numa área para baixar conteúdo. Beleza? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que eu terminei. Terminei. Alguém tem alguma pergunta? A tendência é o DuckDuckGo ficar muito forte. Né? Eu acho assim, já até dei essa opinião ainda já sobre isso. O Google está deitado em berço esplêndido. Né? O Google Buscador. Eu não estou falando Google como plataforma. Mas agora houve a mudança, né, para o Alphabet. Tal. É essa mudança de plataforma. Mas, como ferramenta de busca web, eles estão deixando de fazer coisas que a tecnologia pode promover para a gente. Né? Então, essa questão da imagem, do efeito, do estrondo mesmo na tela, da interação, da tentativa de descobrir o que é que tu está buscando, e não só jogar o que todo mundo... dizer para ti, olha, está todo mundo vendo isso aqui. Né? Eu costumo dar o exemplo do quadradinho de 8. Né? Quando eu ponho quadrado de 2, ele me dá o resultado em matemática, numérico. Mas quando eu ponho quadrado de 8, aí, ele traz para mim as menininhas. Eu costumo dar esse exemplo porque, infelizmente, é porque os resultados são baseados no acesso. Então, é porque, inclusive, teve um cara que disse assim, pô, o Google só traz lixo, só traz merda para ti. Eu digo, opa, peraí, não é isso não. Eu não estou defendendo o Google, não é isso. É que nós é que fazemos isso. A busca reflete aquilo que a gente faz na internet. É porque tem muita gente querendo ver o quadradinho de 8, tá certo? Não é porque ele é importante, tá certo? Não é porque há um direcionamento, não, é porque a gente é que está dando esse resultado. Tem uma aplicação do Google chamada Google Trends, que você vai lá e vê tudo o que o pessoal busca, na área de arte, de música, de cinema, tá certo? Alguém quer falar? Terminou.
Vocês já querem que eu vá embora? Você falou que ele usa o motor de busca de outras aplicações. Ele tem o próprio motor de busca? Tipo assim, ele mesmo exerce a busca dele? Não, eu acho que ele como é? Ele diminui o trabalho, ele usa o próprio cara lá. Tá? É igual o Bing. Bing eBay. Ele manda para o buscador do eBay. Só que ele te leva ao buscador do eBay. Quando ele usa um resultado de outros fornecedores de resultado, aparece no Favicon. Se é Yahoo, se é Google, se é Bing, aparece. Ele está usando o resultado capturado. Ele não está te levando para a aplicação. Tá certo? Ele tem a opção de te levar para a aplicação com o Bing ou pegar resultados privilegiados dos outros motores que são especializados. Certo? Agora, claro que os outros vão deixar, não tem porquê. Não existe mais isso. A tendência não é cada um viver isolado no seu mundo, porque está todo mundo conectado. As aplicações também têm que se conectar para dar soluções. Mais alguma pergunta? Lá. Desculpa aí, professor. Bom, primeiramente, boa tarde. A minha pergunta... Porra, cara, eu vou botar tu para dar a palestra aqui. Vou botar boa tarde assim também. Olha, a minha pergunta é que, quando o senhor estava explicando ali, na questão de colocar a linguagem, o senhor falou que quando ele está off, se no exemplo da canção ali, colocou com S, ele emitiu resultados referentes à Espanha. Né? Porque canção deve ser em espanhol, né? No caso, não entendo muito espanhol, não. Aí, quando o senhor ativou a busca, ele corrigiu para o brasileiro e mostrou os resultados. No caso, se eu colocasse canção, ele mostraria só os resultados do país ou mostraria universal, só que em linguagem brasileira? Eu tenho uma planilha gigantesca de tabulação de teste que eu vou só dando tique. É isso, é aqui, é a IDI, não sei o quê, é o resultado, é o local, é o regional. Mas aí, para eu ir vendo o comportamento, por isso que eu digo que a minha pesquisa ela não é uma pesquisa técnica, é uma pesquisa igual a tua pesquisa. Só que eu estou ali para observar, você está ali para usufruir. Entendeu? Eu não estou ali para usufruir do resultado. Eu estou ali para ver como ela se comporta. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu vejo o que vocês não têm a tendência de enxergar. Porque a minha visão é de pesquisa, não é uma visão desmembrada do detalhe da ferramenta. E eu digo mais para vocês, e foi o que eu disse na minha última palestra. Se você quiser ser um expert, domine a ferramenta que você utiliza no seu trabalho. Você vai ser um expert. Tem gente que diz, não sabe nada de Word, não sabe nada de Excel. Estuda configuração. Não sabe nada de LibreOffice, Write, Calc, Basic. Estuda configuração. Vai lá no ferramentas, opções. Beleza? Quando você começa a ver o que você pode determinar na ferramenta, você começa a enxergar o que a ferramenta pode fazer. E aí você começa a observar os resultados. Então, é isso aí. Mas por que ali houve a diferença do espanhol para o português? Porque canção é algo especial. Tem alguma coisa especial nessa palavra. Tá certo? Por quê? Eu te digo isso. Porque em outras palavras ele não traz o resultado. Tá certo? Isso tem tudo a ver com o ranking global. Tá? Beleza? Obrigado. Eu tenho. Tenho prazer de dizer para vocês que até uns 2 meses, 3 meses atrás, eu estava no limbo. Quem diz isso é o Rasgris. Cadê o Rasgris? O Rasgris assim, tu está no limbo, cara. Tu sabe o que é limbo? Tu sabe o que é limbo? Tu está na pior. É assim, isso que é limbo.
Por quê? Porque eu tinha dual boot no meu laptop. Hoje eu só uso o Ubuntu agora. Ele diz assim, tu ainda está ruim, porque ele acha que tem distribuição melhor. É isso aí. Este é o minicast da Tecnovest. É inimaginável a diversidade de conteúdo no mundo. O minicast da Tecnovest quer apenas fazer você pensar sobre a diversidade, a amplitude e pluralidade do meio digital. O ecossistema digital é intensamente dinâmico e possui algumas características que promovem a metamorfose web que precisamos saber, que contribuem com as contínuas e cada vez mais rápidas mudanças e alterações na produção de conteúdos e nos resultados das buscas. Dentre tantas características, podemos citar a área de estudo envolvida, os tipos de arquivos como textos, planilhas, bancos de dados, imagens, vídeos, áudios e também os mesmos criptografados. A língua de qualquer lugar do mundo e mais os dialetos e regionalismos. As origens que partem de dentro ou de fora da web. Os meios são variados, os formatos são muitos, as origens são diversas. Todas as variáveis ambientais devem ser consideradas. Visite-nos na web, no site tecnovest.com.br e nas redes sociais. Contribua também com este imenso trabalho coletivo no qual se formou a web. Eu sou João Quizão, senhor da busca, trazendo a você o que for tecnológico de dentro ou de fora da web.